Olá, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre integrais duplas sobre regiões mais gerais. Vimos o conceito, a definição de integral em regiões retangulares e agora vamos usar esse conceito para definir, no caso de uma região um pouco mais geral. A gente faz isso de uma maneira simples, que é a seguinte. Bom, primeiro vamos supor que nossa região tem que ser limitada. Tá? Sendo limitada, ela está contida dentro de algum retângulo. Então, considere R um retângulo que contém a sua região D. E aí, se você tem uma função definida nessa região D, digamos F, a gente vai considerar, vou chamar de extensão de F, a função F maiúsculo definida na região que sobre o domínio D é igual a F e fora do domínio D é igual a zero. Tá? Então, tem aqui o nosso domínio, aqui tem uma função f minúsculo definida, considero aqui um retângulo que contém essa região, e sobre este retângulo considero esta função f. Aqui ela coincide com a sua f original e fora é igual a zero. Bom, então é super razoável definir, tá certo? A integral dupla de f sobre a região D como sendo a integral da f maiúsculo sobre o retângulo. Observem que essa definição ela está fazendo uso do conceito que nós vimos, integral sobre um retângulo. Claro que é uma maneira um pouco artificial, mas é uma definição boa, é uma definição correta. Tá? Ou seja, normalmente, se esse aqui é o gráfico de f pequeno, o gráfico de f maiúsculo vai coincidir aqui e fora vai ser zero. Então, quando a gente sempre interpreta essa integral como sendo o volume do gráfico, então, essa interpretação mostra também como essa definição ela é boa, tá certo? Mas, de fato, é a definição correta. E aí eu registro, de uma forma geral, neste caso, tá? Se a f é maior ou igual que zero, esta integral representa, de fato, o volume do sólido determinado pelo gráfico de f sobre a região D. Ok? Normalmente, se imaginar que se a sua f minúscula for uma função, digamos, contínua no domínio D, e a sua f é igual a f minúscula aqui, zero aqui, o que está acontecendo? Sobre esse domínio, aqui ela vale zero, e quando chega aqui, começa a valer f. Então, a sua função f maiúsculo é descontínua aqui, tá? Então, isso é muito provável que aconteça, de uma forma geral, ou seja, que a função f maiúsculo seja descontínua sobre a fronteira do domínio D. E aí, para garantir a integrabilidade, a gente vai considerar alguns casos especiais para o domínio D, tá? É o que nós vamos chamar de regiões do tipo 1 e 2. O domínio do R2 vai ser do tipo 1 se for uma região que está limitada entre o gráfico de duas funções contínuas em x, tá? Dito de outra forma, né? É uma região, é um conjunto dos pontos x e y, onde o x está no intervalo AB e o y está entre, digamos, o gráfico da função g1 e o gráfico da função g2, sendo g1 e g2 funções contínuas, tá? Isso aqui mostram exemplos de regiões desse tipo. Regiões do tipo 1. Uma região onde está limitada entre o gráfico de duas funções contínuas. Bom, neste caso, observe o seguinte. Se você imaginar aqui um retângulo que contém essa região, tá? Se você usar o teorema de Fubini, a gente pode integrar f, por exemplo, primeiro em y e depois em x. O que é que vai acontecer? Essa f maiúsculo, quando o y for menor do que g1, vai valer zero. Ou quando o y for maior que g1, também vai valer zero. De forma que, aplicando o teorema de Fubini, a gente verifica que a integral dupla da f, tá? Se a região é do tipo 1, vai ser igual à integral da f com respeito a y entre g1 e g2. Depois disso, você integra de a até b em relação a x. E, analogamente, a gente pode definir o que é uma região do tipo 2, se ela está limitada entre o gráfico de duas funções, agora funções
de y. É completamente análogo ao outro caso, ou seja, o x está entre o gráfico de uma função, digamos, h1 de y e h2 de y. Tá? E aí, novamente, da mesma forma, a gente verifica que, pelo teorema de Fubini, neste caso, a integral dupla nessa região do tipo 2 vai ser a integral de f em relação a x entre h1 e h2 de y, depois você integra em relação a y, tá? É importante observar que, neste caso, a ordem é importante. Tá? Se a região é do tipo 1 e não é do tipo 2, você tem que fazer, né, como nós vimos aqui, por exemplo. Certo? Pensem nisso. Exemplos. Considere a integral de x mais 2y na região que é limitada entre as parábolas 2x ao quadrado e 1 mais x ao quadrado. Bom, então, a gente precisa entender quem é essa região. Você verifica que essas duas parábolas, né, elas se intersectam quando as equações coincidem. Isso determina os valores de x e y, então você vê que é uma região do tipo 1, onde o x está entre menos 1 e 1, e o y vai estar entre 2x ao quadrado e 1 mais x ao quadrado. É bastante útil você, às vezes, colocar essa setinha para saber qual é o intervalo de integração. Tá? Então, a gente calcula da seguinte forma. Né? Agora, a gente conhece o domínio D, escrevemos ele do tipo 1, é só substituir na integral. Bom, e nesse caso, é uma conta altamente standard, tá certo? Calcular essa integração aqui. Por exemplo, x mais 2y integral em relação a y vai ser x vezes y mais y ao quadrado. Você substitui os intervalos de integração, faz as contas, obtém essa função só de x, é um polinômio integral simples, substitui os valores e encontra. Outro exemplo, calcule o volume do sólido que está abaixo do paraboloide z igual a x2 mais y2 e acima da região D, que é limitada pela reta y igual a 2x e y igual a x ao quadrado. Então, neste caso, é interessante você notar o seguinte, que essa região, ela é tanto do tipo 1, ok? Como do tipo 2. Se você olhar aqui, neste caso aqui, você pode inverter, né? Então, isso aqui, se você escreve x como uma função de y, vai ser, essa parábola, a inversa dela é a raiz quadrada, x igual a raiz de y, e a inversa dessa reta é x igual a 1 meio de y. Então, você pode fazer tanto a integral nesse sentido, do tipo 1, como no tipo 2. Às vezes isso acontece. É o que esse exemplo quer mostrar para a gente. Tá? Então, esse volume vai ser essa integral dupla, ok? Que você pode escrever tanto dessa forma, como desta outra forma. E, bom, fazendo as contas, você vai obter 216 sobre 35. Sugiro que vocês olhem no livro do James Stewart, que tem os detalhes. Mas façam também. Outro exemplo interessante. Determine o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2 e x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Tá bom? Bom, esse plano x mais 2y mais z igual a 2, ele intersecta o plano z igual a 0 naturalmente sobre essa reta daqui, que é a reta x mais 2y igual a 2. Trivialmente. E aí você nota o seguinte, tá aqui o desenho. X mais 2y igual a 2 é essa reta daqui. Junto com esse plano, que é um plano vertical aqui, tá certo? Em particular, no plano z igual a 0, tem a mesma equação. Essa reta, junto com essa e o eixo y, determina a sua região T. Tá? Sobre esta região, o tetraedro que nós queremos calcular, ele é o gráfico sobre essa região desta equação aqui, da equação, que equação é esta? É só isolar o z. Equação z igual a 2 menos x menos 2y. Tá? De forma que o volume é dado por esta integral, tá? Que é do tipo 1,
E aí você encontrou, né, escrevendo dessa forma, os extremos da integral, que são o gráfico dessas duas funções. E aí você integra aqui em y. Então, aqui você vai obter 2y menos xy menos y², né, considerando aqui x constante. Nesse intervalo de integração, substituindo, fazendo as contas, você obtém a integral entre 0 e 1 de x² menos 2x mais 1, que é igual a 1/3. Outro exemplo interessante. Calcule a integral iterada de seno de y² quando o y varia entre x e 1 e o x entre 0 e 1. Tá? Ok. Bom, essa integração aqui, essa primeira integração em y, ela não dá para ser feita. Tá? Lembrando, porque isso aqui não é uma função que a gente chama função simples. Não tem método de integração que consiga resolver essa integral. Tá? Então, a gente deve tentar, está aqui a região D, né? Ou seja, o x está entre, o y está entre a função, o y está entre a função x e a função 1, ok? Tá aqui. E aí a gente tenta olhar essa, naturalmente aqui dá para perceber que esse domínio também é do tipo 2, você tentar calcular essa integral considerando esse domínio como sendo do tipo 2. Então agora é o x que vai estar entre 0 e y. Tá? Então fazendo dessa forma, aí sim dá certo. Porque quando você integrar isso aqui em relação a x, vai ser simplesmente, isso aqui é constante em relação a x, vai ser seno de y² vezes x. Quando você faz o x entre 0 e y, né, vai aparecer só aqui o y, que eu coloquei na frente. Tá? Agora sim, essa integral sai por substituição. Tá? Ou seja, você chama u igual a y² e obtém que assim, a primitiva é menos o meio do cosseno de y², que avaliado entre 0 e 1 vai dar 1/2 de 1 menos o cosseno de 1, constante, não importa. Ok? Então, aqui a ideia foi, novamente, você trocar o domínio do tipo 1, escrever como domínio do tipo 2. Isso foi isso que resolveu a questão. Tá? Quero mencionar agora as propriedades. Naturalmente, as mesmas propriedades que valem para integrais em retângulos valem para integrais em regiões mais gerais. Tá? Por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais, a integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função, e se f é maior ou igual que g, a integral de f é maior ou igual que g. Então, aqui eu estou supondo que as funções são integráveis, que dê uma região qualquer, onde f é integrável. Muito bem. Mas queria mencionar mais duas propriedades importantes. 3. Primeira propriedade, se você consegue decompor o seu domínio, tá? Como sendo a união de dois domínios, de forma que a interseção é no máximo uma união de curvas, uma união finita de curvas, então você pode escrever a integral como a soma das integrais. Aqui cortou um pouquinho. Ou seja, se D é a união de D1 com D2, onde D1 e D2, a interseção deles é no máximo uma união de curvas, então a integral sobre D, a integral de f sobre D é igual à integral de f sobre D1 mais a integral de f sobre D2. Essa é a propriedade, digamos, nova, tá? Isso é muito interessante, essa propriedade, muito importante. Por quê? Porque, eventualmente, você não tem um domínio que seja do tipo 1 ou do tipo 2, mas usando essa decomposição, você pode decompô-lo de forma que ele seja. Tá? É o exemplo aqui, por exemplo, que eu coloquei de um anel. Embora, nesse caso, a gente possa usar a integração em coordenadas polares que a gente vai ver. Tá? Mas antes disso, ou seja, aqui a gente poderia notar que esse anel, você pode dividir, por exemplo, como eu dividi aqui em duas regiões. No caso, a interseção seria a união desses dois segmentos, né? E aí você pode notar que essa região, cada uma delas, tá? É uma região do tipo 1. Mas aqui, uma região, né? outro exemplo, né? Você pode cortar aqui, de forma que você tem aqui uma região do tipo 1 e uma região do tipo 2. E aí você pode calcular separadamente as integrais. Então, essa propriedade ela é muito importante.
Outra propriedade natural e simples, né? É que se você integra sobre uma região a integral dupla da função constante 1, você obtém a área, segue imediato da definição, a área da região, ok? E, consequentemente, a gente conclui que se eu tenho uma função que está limitada entre duas constantes, né? Se você integra aqui 1 da área, se você integra aqui uma constante, digamos m, né? Por linearidade, pela propriedade 2 aqui, vai ser m vezes a área, tá? Então, usando isso, a gente obtém o seguinte, que se a função está entre duas constantes, digamos, m minúsculo e m maiúsculo, então, consequentemente, a integral da função sobre o domínio vai estar entre mzinho vezes a área de D e entre mzão vezes a área de D, tá? Aí, para finalizar, a gente faz esse exemplo aqui, um exemplo clássico. Você tem D, vai ser um disco de centro na origem e raio 2. E eu considero essa função aqui, uma função complicada de integrar, mas naturalmente o seno está entre menos 1 e 1, o cosseno está entre menos 1, então o produto a gente também sabe que está entre menos 1 e 1, tá? Portanto, a nossa função que eu estou integrando, f, vai estar entre e elevado a menos 1 e e elevado a 1. Então, usando aqui essa propriedade 6, como a área do disco de raio 2 é 4π, a gente conclui que essa integral vai estar entre 4π sobre e 4π vezes zero. A gente finaliza aqui essa aula.